Um dos assuntos mais recorrentes citado aqui no canal é da galera que fala que o carro morre, desliga, do nada ele apaga sozinho. Leva o carro na oficina, o carro fica bom. Chega na sua mão na rua dirigindo, o carro fica ruim. Muito comentário chega a respeito sobre isso, tá? O carro desliga, apaga. Às vezes não chega nem a apagar, nem desligar o carro. Às vezes ele fica oscilando, com uma falha intermitente, tá? Às vezes ele tá bom, às vezes tá ruim. Isso quebra a cabeça de muito mecânico também. Existem diversas hipóteses que pode ser, tá? Por isso que não é um problema assim tão fácil. Quando chega a ser um problema intermitente, que às vezes ele vem, às vezes aparece, às vezes ele fica normal, então começa a ser um problema meio complicado de achar. Nem no scanner às vezes ele aparece, beleza? Vamos citar alguns problemas que pode estar acontecendo aqui, que algum desses pode ser o problema que esteja acontecendo também no seu carro, beleza? Vou pedir para você deixar aquele like que ajuda bastante aí nas recomendações do YouTube. Se inscreve no canal também. Vamos lá, vamos pro vídeo, que hoje o assunto aqui é BO e BO dos grandes. Vamos lá, vamos pro vídeo. É muito comum acontecer na maioria dos carros um problema relacionado aqui, ó, a bomba de combustível ou regulador de pressão. Esse carro aqui é um modelo Volkswagen. O regulador de pressão ele fica aqui, ó, junto da bomba de combustível. Em alguns outros modelos de carro, o regulador de pressão fica lá na frente, lá no motor, junto com a flauta lá dos bicos injetores. O que acontece? A bomba de combustível ela para de funcionar do nada ela começa a cortar o pulso do combustível lá para frente, tá? Então quando você dá na partida, você começa a não perceber mais aquele barulhinho característico. E o regulador de pressão, como ele já diz o próprio nome, ele regula a pressão do combustível que chega lá na frente na flauta. Isso pode se tornar um problema intermitente. Às vezes a bomba funciona, às vezes ela não funciona, tá? Às vezes você dá na chave, ela funciona, às vezes ela não funciona. Às vezes você andando com o carro, ela do nada ela corta o combustível, tá? Então aí você começa a ter aqueles problemas, né? Na rua, de o carro desligar do nada, tá? Então observa bem aí se o problema não tá na bomba de combustível ou no regulador de pressão, que faz o combustível chegar com força lá na frente, tá? Pode ser que esse probleminha aqui seja o problema do seu carro. Continuando com os BOzinhos aí que pode fazer seu carro desligar do nada, um dos mais falados aí que o pessoal conta, que quando reduz a marcha e pisa no freio, o carro morre. Então, algumas pessoas acham que isso está relacionado ao câmbio aqui, a marcha. Não tem nada a ver, galera. Isso aqui está relacionado ao hidrovácuo do pedal de freio. Quando você pisa no freio, o hidrovácuo, vamos lá na frente lá que eu vou te mostrar. O hidrovácuo é essa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui atrás aqui, ó. Essa pecinha gordinha aqui, redonda aqui. Tá? Normalmente quase todos os carros têm. O hidrovácuo ele tem uma membrana dentro. Quando você pisa ele faz o vácuo aqui, que chega aqui no coletor. Tem essa pecinha também aqui, uma espécie de uma membrana aqui, que faz o controle aqui do hidrovácuo, tá? Pode ser essa pecinha aqui, mas normalmente é um problema interno aqui no hidrovácuo. Você pode fazer um teste, o seguinte: você vem aqui, ó, dentro do carro, pisa lá no pedal de freio com o carro desligado, tá? Pisa no pedal de freio. Se você der a partida e o pedal não ficar mole, que o normal o pedal ficar mole, né? Depois que você dá a partida, se o pedal não ficar mole, o pedal continuar duro, é porque o hidrovácuo lá na frente deu problema, tá? Então você pode trocar o hidrovácuo, provavelmente vai resolver seu problema, beleza? Outro problema canalha também que costuma dar bastante problema é isso aqui, ó, bloqueador de combustível. Isso aqui quando tá funcionando legal no seu carro é uma maravilha, mas quando ele começa a dar problema, galera, vixe, manda tirar fora. Tira fora isso aqui, ó, bloqueador de combustível. Ele corta o combustível, né, em caso de um assalto ele corta para o carro desligar. Mas isso aqui quando começa a dar problema, vai te deixar na rua, vai te dar uma baita dor de cabeça, porque ele começa a dar uma falha intermitente, ele corta o combustível do nada. Esse aqui é o que tava nesse carro meu. E ele começou a cortar o combustível comigo na rua, começou a dar problema, aí eu fui e arranquei tudo isso aqui fora, esse balai de gato de fio aqui. Normalmente o pessoal instala ali, ó, perto ali do pedal, do pé ali, tira aquele carpete, vai estar instalado ali naquele cantinho ali. Isso aqui quando começa a cortar o combustível do nada, sem você apertar alarme, nada. E às vezes ele corta e não quer voltar ao normal, tá? O carro não liga de jeito nenhum, tá? Ele corta e quer deixar o carro desligado. Então você tem que tirar isso fora, tira isso fora. Deixa o carro original, que isso aqui vai atrapalhar a sua vida aí com o seu carro, tá? Quando ele funcionar legal, como eu disse, é uma maravilha. Mas quando começa a dar problema isso aqui, ó, bloqueador de combustível, vixe, é só problema. Outra coisa que vai fazer seu carro também desligar, apagar do nada, é um acúmulo de sujeira muito grande aqui na borboleta, tá? Você aperta aqui, ó, com um alicate, tira essa coifa, você vai ver uma borra de óleo na borboleta. A borboleta, ela tem que ter uma calibragem correta que a central vai determinar para ela ter uma passagem do fluxo de ar, tá? Quando tem um acúmulo muito grande de borra de óleo, de sujeira, a borboleta ela tem uma certa dificuldade para ela calibrar, então começa seu carro a apagar, a morrer do nada. Às vezes acelerando, às vezes não alenta, tá? Parou no farol, não alenta, o carro vai e morre. Tudo por causa do acúmulo
de sujeira, de borra de óleo aqui na borboleta. E também pode ter um problema também no atuador de marcha lenta, tá? Alguns carros tem uma pecinha externa aqui do TBI, né? Essa aqui, a peça aqui é o TBI, e tem uma pecinha que chama atuador de marcha lenta. Esse TBI aqui, ele é eletrônico, tá? A própria central aqui, ó, do TBI faz o ajuste da borboleta, mas alguns carros tem o atuador de marcha lenta, tá? Então ele faz o controle da borboleta, tá? Para ela ter a entrada de fluxo perfeita aqui na câmara de combustão, tá? Então dá uma observada aí se não tem muita sujeira, borra de óleo no corpo de borboleta, ou um probleminha no atuador de marcha lenta. Um outro caso também que aconteceu comigo, tá? Um problema intermitente aqui na bobina. Maluco, isso aqui deu problema e me deixou na rua, e foi um pouquinho difícil de descobrir, porque a maioria das vezes eu chegava na oficina lá, colocava o aparelho não constava nada, porque ela voltava a funcionar normal. Andando na rua, acho que depois que ela esquentava, ela cortava, tá? Um cilindro, tá? E me deixava parado na rua, tá? Com um cilindro falhando, às vezes tinha que andar com o carro falhando até chegar em algum lugar. Então depende aí da quilometragem do seu carro, tá? Passando aí dos 50 mil quilômetros rodados, você vem, troca essa bobina, porque se a sua não deu problema ainda, ela vai dar, tá? Observa se ela não tem trincas, tá? Normalmente ela fica aqui com essa parte de trás aqui tudo preta, trincada. Se ela já tá com esse sintoma aí, troca essa bobina, que essa bobina uma hora ela vai parar, vai deixar você na rua. E às vezes ela para, às vezes volta a funcionar, para, volta a funcionar, fica uma merda, cara, tá? Então troca a bobina do seu carro, tá? Não deixa a bobina a vida toda aí pensando que ela não dá problema, tá? Que uma hora ela vai dar e você vai ter uma baita dor de cabeça com essa pecinha aqui, tá? Uma pecinha que custa em torno aí de R$230, R$250. Mas dependendo da situação que você tiver na rua, der um problema na bobina, você vai ter que comprar uma em estado de emergência, chamar guincho. Só o guincho vai ser uma paulada aí, mais de 500 conto. Mais uma bobina aí que o mecânico vai enfiar a faca em você, porque você tá no sufoco, você quer arrumar o carro, você precisa, você tá num lugar ruim, tá? O preço que ele der você vai pagar. Então, antes de dar um problema aí, você vem e troca a bobina. É uma pecinha bem fácil de trocar, tem vídeo aqui no canal de como você troca. São 3 parafusinhos aqui, tirou os 3, desconecta aqui os cabos, tá? Puxa aqui o chicote aqui, o plug, tá? Então, coloca tudo de novo, fácil de trocar, beleza? Algumas pessoas citam também que o problema acontece do carro desligar quando passa em algum buraco, alguma ondulação, uma lombada, tá? Isso aí já está relacionado a problema elétrico, pessoal, tá? Às vezes pode ser o chicote aqui, ó, o chicote que vai aqui na bobina, quando você passa no buraco que ele balança, tá? O chicote dá um mau contato, tá? Fazendo com que o carro desligue. Pode ser aqui relacionado aqui ao aterramento aqui da bateria. Dá uma observada se ele tá bem firme, se ele não tá com corrosão, com aquela crosta aqui nos polos de bateria, tá? Quando você passa no buraco, mexe aqui o aterramento, tá? E aí faz o carro dar aquela apagada, aí você bate na chave e volta, tá? Então dá uma observada aí, pode ser problema aí de parte elétrica aqui relacionado ao aterramento ou chicote aqui de bobina. Tem esse tipo de coisa que acontece também. Existem também alguns relatos também que eu já ouvi bastante gente falar do carro apagar do nada e o problema tá lá no catalisador. O catalisador tá aqui, ó, debaixo dessa chapa aqui, tá? Você retira essa chapa, tá? Por baixo você vai ter uma visão melhor. O catalisador ele entope, tá? Muita carbonização do combustível, ele começa a entupir, tá? E aí ele não começa a passar os gases que tem que passar pela sonda lambda, né? Fazer a leitura dos gases. E aí dá um erro na central, ela não consegue ter uma leitura precisa aí do catalisador pelo fato do entupimento, tá? E o carro começa a morrer, tá? Começa a morrer do nada, tá? Normalmente quando começa a ter um problema de catalisador, você vai ver lá, ele vai estar muito quente, ele vai estar em brasa, ele vai estar até vermelho assim, de tão quente que ele vai estar, porque os gases não estão passando, tá? Pelo fato do entupimento. Então, problema de catalisador, mas isso aí o scanner ele identifica facilmente, tá? Quando você colocar no scanner vai constar lá problema de catalisador. É uma pecinha bem cara aí para você trocar, tá? Então você faz a troca do catalisador. Pode ser também sonda lambda, tá? A sonda lambda deu um problema, ela travou, ela não tá fazendo a leitura dos gases que estão passando, do álcool, do combustível, tá? Então pode ser também um problema de sonda lambda, tá? Tá fazendo seu carro desligar aí do nada. Outra coisa que acontece também, o pessoal quando manda trocar a correia dentada, deixa eu tirar aqui essa chapa aqui. O pessoal manda trocar a correia dentada e o mecânico às vezes deixa o carro fora de ponto. Mano, acontece, hein? O cara vai colocar a correia e deixa o carro fora de ponto. O carro fora de ponto, um dente ele já fica falhando, já desacerta todo o motor. Se ele deixar 2 dentes,
carro já começa a morrer na rua, tá? Você tá andando, o carro tá morrendo, tá? Então se você mexeu com correia dentada, correia de acessório, tá? Trocou bomba d'água, né? Aí trocou, substituiu aqui a correia dentada e o carro depois disso começou a morrer, pode saber que ele tá fora de ponto, pessoal. Manda voltar lá na oficina, tá? Não sei lá quem é que levou, se foi você, se foi outra pessoa. Volta lá na oficina, pede pro cara conferir o ponto do motor de novo, ponto de sincronismo, tá? Provavelmente ele deixou fora de ponto, vai ter que colocar um relógio de comparação se ele não tiver a marcação, né, aqui no comando. Esse carro aqui é um motor Volkswagen, ele é bem fácil de colocar no ponto, ele tem a marcação, ele tem um ponto aqui de marcação aqui e tem outro lá embaixo, tá? Colocou os dois pontos no lugar certo, na referência, tá? O carro vai ficar no ponto certinho de sincronismo, tá? Mas tem macetes aí para colocar essa correia, já deixei um vídeo aqui explicando aqui no canal. Normalmente o pessoal, quando vai apertar o tensionador, a correia sai fora de ponto um dente, tá? E o mecânico ele pensa que tá certo, mas ele tirou o motor de sincronismo e ele não percebeu, tá? Tem vídeos aqui explicando direitinho sobre isso aqui no canal, beleza? Motor fora de ponto, um dente, dois dentes, já deixa o carro morrendo, já desestabiliza a lenta, o carro já fica falhando. É ruim demais, velho. O carro fica falhando sem força, trepidando o motor. Então presta atenção aí se você trocou a correia, motor fora de ponto. Alguns carros, pessoal, tem uma peça chamada sensor de marcha lenta. No caso esse aqui tem, ó, lá embaixo lá tem uma peça chamada sensor de marcha lenta. Esse aqui é o Fox, é o mesmo motor do Gol, do Voyage, da Saveiro, do Polo, Space Fox, Cross Fox, vários carros aí, tá? Tem aquela peça ali, ó, sensor de marcha lenta. Depois de 2014 para cima, eu acho que não tem mais aquela peça, tá? Eu tive um 2018 e ele não tinha, tá? Então, mas esse aqui tem, que é um 2011, sensor de marcha lenta. Ele fica lá embaixo. Pode ser que aquela pecinha dê um problema no seu carro, o carro não estabiliza a lenta, tá? Se tiver com problema no sensor de marcha lenta que fica lá embaixo, ele não vai estabilizar a lenta, tá? Você vai parar o carro começa a querer morrer, tal, e morre, tá? Então desconfira aquela pecinha lá, ó, lá embaixo lá, sensor de marcha lenta, tá? Trocando aquela pecinha provavelmente vai resolver seu problema. Tem um probleminha também que o pessoal esquece aqui na linha Volkswagen, que é o diafragma do coletor. Ele fica aqui atrás aqui, ó, aqui por trás. Olhando por cima aqui você não vai conseguir ver, mas por baixo você consegue ver. Ou você retirando o coletor, né? Tira aqui as peças, os parafusos aqui e tal, solta tudo aqui, você retira o coletor, vai ter uma borrachinha que é o diafragma do coletor, ele que faz a pressão de vácuo aqui no coletor. Quando ele está com problema, começa a ter uma entrada falsa de ar, e isso atrapalha bastante na lenta e até na partida. Quando você dá na partida do carro, aí acontece uma entrada falsa de ar, no momento que não é para acontecer, tá? E isso atrapalha bastante na lenta, ou na aceleração, ou até na ignição do carro, tá? Dá uma olhadinha lá no coletor, né, que fica aqui atrás. Também tem essa pecinha aqui, ó, válvula canister também. Ela dá um problema aqui na membrana. O vapor do combustível começa a passar direto aqui pro coletor, né? Ali embaixo, ali entra aqui, ó, abaixo aqui do TBI. E começa a dar um desacerto aqui no cálculo da pressão aqui no sensor MAP, tá? E aí começa a ter muito passando direto aqui o vapor do combustível, né? E começa a ter um erro de cálculo aí na central. Então essa aqui é a válvula canister, tá? Normalmente ela fica a maior parte do tempo fechada. Quem faz aqui o ajuste dela aqui, no momento que ela vai abrir ou fechar, é a central do motor, tá? Então pode ser um probleminha aqui intermitente aqui na válvula canister, que pode ser esse probleminha que tá acontecendo aí do seu motor tá meio desregulado, desacertado, tá? Uma entrada de ar aqui na válvula canister ou na membrana aqui do coletor. E é isso aí, pessoal, foi bastante informação nesse vídeo aqui, espero ter te ajudado de alguma maneira, espero que alguma das informações que eu passei aqui venha a ser o teu caso e venha te ajudar aí a tirar você desse prego que você tá aí com um carro parado, beleza? Te aguardo no próximo vídeo, valeu turma, um abraço, tchau, fui!